Olá! Módulo 2, vamos partir para ação então? Quero te lembrar que antes da gente começar essa aula, que o material de todo esse módulo está disponível aqui embaixo para você fazer o download e acompanhar da forma que você preferir. Esse é o momento da gente partir para ação, mas antes eu quero alinhar por onde a gente vai começar, porque a gente vai aprender tanta coisa nesse curso que pode ficar até confuso sobre qual é o caminho que a gente vai seguir para que isso aconteça. Então, primeiro, eu quero que você entenda o que a gente vai aprender de fato nesse curso, tá? Porque esse vai ser o resultado do aprendizado desse curso aplicado na prática, tá? E aí eu decidi separar esse aprendizado por 4 pilares. O primeiro pilar dele que a gente vai trabalhar muito forte é o pilar de talentos. Dentro de talentos a gente vai aprender muito sobre a definição do perfil da função com os requisitos mínimos e desejáveis para a empresa. É o que a gente comentou lá desde as aulas, né? Que dentro de um perfil da função dentro da empresa existe um perfil que é o mínimo e existe aquele que é desejável, que é o momento em que a gente sonha, né? Que seria bom que a pessoa viesse com experiência, sabendo isso, sabendo aquilo, para que a empresa simplesmente não precisasse fazer nada e que a pessoa já chegasse trabalhando. Mas existe aquele perfil que é mínimo. Nossa, para a pessoa ingressar aqui, ela precisa ter no mínimo o ensino médio, ela precisa ter no mínimo um curso de Excel, ela precisa ter no mínimo uma formação superior. E isso é o que define a eliminação dos candidatos lá no momento de fazer triagem de currículo, tá? Então vamos falar sobre isso também. Estabelecer um fluxo adequado do processo de recrutamento e seleção. Onde essa vaga nasce, qual é o processo correto que ela precisa percorrer até que se chegue na admissão do colaborador. Eu vou trazer muito sobre boas práticas em relação a isso. Vou falar também sobre criar um banco de talentos, porque muito mais do que ficar lá só enxugando gelo e fechando vaga, uma vaga atrás da outra, uma vaga atrás da outra, você criar um banco de talentos para que esse tempo de preenchimento de vaga seja menor é muito importante e eu vou te explicar como fazer isso, tá? Criar linhas de carreira para fomentar oportunidades internas. Você foi lá, contratou a pessoa, ela está super feliz, mas daqui a pouco ela começa a ficar confusa sobre qual caminho ela pode percorrer dentro da empresa para crescer, para ganhar um aumento, para se desenvolver, para ter mais responsabilidades. Quando esse caminho não fica claro, isso gera confusão e muitas vezes a saída dos colaboradores na empresa. Então, vamos desenhar linhas de carreira também para que você consiga dominar isso e criar as linhas de carreira da sua empresa. Isso é um pouco do que a gente vai falar no pilar de talentos. Partindo para o pilar de estrutura, é extremamente importante porque a gente vai aprender a desenhar o organograma da sua empresa para identificar os níveis de gestão e os reportes dessa empresa. Você não sabe o que é organograma? É aquelas caixinhas que ficam desenhadas uma acima da outra para definir como são os níveis hierárquicos e a quem as pessoas se reportam na empresa. Continua não entendendo nada, não tem problema nenhum, tem um módulo inteiro onde a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai também avaliar como está essa estrutura atual e qual seria a estrutura ideal para sustentar realmente a expansão e o crescimento desse negócio, tá? E vamos identificar posições-chave para o negócio, aquelas pessoas que fazem a diferença. Todo mundo é importante? Todo mundo é importante. Mas existem aquelas funções que são extremamente relevantes para o negócio. E se a empresa perder essa pessoa, pode sofrer um impacto muito grande, tanto financeiro, quanto em processo, quanto em retenção de outros colaboradores. E aquelas pessoas que a gente não pode perder por nada e a gente vai aprender como identificar essas pessoas. Partindo para o pilar de desenvolvimento, nós vamos criar uma matriz de qualificação com trilha de aprendizagem por cargo. Então ele inicia lá na função, ele vai desenvolver todo um caminho de aprendizado, de desenvolvimento interno e externo, para que ele tenha uma performance adequada para essa posição. A gente vai definir também plano anual de treinamentos alinhado à necessidade das pessoas
e do negócio, tá? A gente vai estruturar uma integração para esses novos colaboradores para que o onboarding deles seja mais tranquilo, que eles se sintam mais bem recebidos, mais acolhidos quando eles chegam na empresa e a gente consiga reduzir aí a saída deles nesses primeiros dias de adaptação na empresa. Vamos falar também sobre identificação de multiplicadores internos. Isso é muito importante quando a empresa não tem capital para investir em treinamento e a gente precisa disseminar boas práticas internamente. Então, vou te ensinar também como a gente identifica essas pessoas, como a gente pode capacitá-las para que elas sejam bons ativistas dentro da empresa. Vamos falar também sobre definir políticas de treinamento para que não vire uma bagunça, cada um quer fazer uma coisa diferente. Eu quero um curso externo, outro quer um curso interno, outro não quer fazer coisa nenhuma. Quais são os valores? A gente vai falar um pouco sobre isso para definir regras quanto a isso, porque uma das maiores responsabilidades do RH é também definir diretrizes para esse pilar. Vamos falar também sobre desenvolver a liderança, porque nós vamos ter um diagnóstico sobre a liderança. E aí vão surgir várias oportunidades onde a gente vai poder estar trabalhando o desenvolvimento desses líderes na organização. E vamos identificar as competências da empresa, das áreas e da função para que a gente comece a construção de uma avaliação de desempenho para a empresa. Último pilar do nosso aprendizado aqui é o pilar de retenção. Esse pilar conversa muito com todas as ações que a gente vai desenvolver de endomarketing e comunicação interna. Então a gente vai conseguir planejar essas ações de forma a gerar engajamento e conexão das equipes com a empresa, porque hoje isso pode não estar acontecendo e a gente vai aprender a identificar isso, tá? Resolver as objeções que os colaboradores têm com a empresa que podem levá-los a sair. A gente vai descobrir quais são essas objeções, mas a gente não pode sentar em cima dessa informação e não fazer nada com isso. A gente pode resolver de diversas formas, mas normalmente acaba passando por ações de endomarketing para resolver essas objeções que eles possam ter com a empresa hoje. E a gente vai aprender também a disseminar as informações mais relevantes da empresa entre as equipes para que eles fiquem conectados com o objetivo da empresa mesmo e não fiquem sabendo das coisas só pela rádio peão. Por último, vamos aprender como valorizar os colaboradores através de ações comemorativas e em datas especiais. Olha quanto aprendizado! Só que para a gente conseguir chegar nesse aprendizado, o que a gente precisa fazer? Qual é o caminho que a gente precisa percorrer? E aí, lá no material você vai ver um fluxo de processo desenhado que eu vou te comentar aqui. Ele começa primeiro apresentando todo esse projeto para a sua gestão e para a gestão de outras áreas, tá? Eu não sei se você tem uma gestora hoje ou não, como funciona a estrutura onde você trabalha, mas você vai, óbvio, defender esse projeto junto com a sua gestão para depois apresentá-lo para os demais gestores, tá? Isso aprovado, né? A gente venceu essa etapa, a gente passa a iniciar as entrevistas de descrição de cargo. Porque se a gente quer aprender tudo o que eu te falei lá atrás, a gente precisa, e vai ser por um único processo que a gente vai aprender tudo isso, que é um processo de entrevista de descrição de cargo com um questionário formal, com perguntas estruturadas que eu vou te ensinar aí nas próximas aulas, tá? Depois disso, a gente vai fazer um preenchimento de um diagnóstico organizacional através das informações dessa entrevista. A gente vai transcrever todas as responsabilidades que a gente anotou lá nas entrevistas, todas as atividades que essas pessoas executam diariamente em um formulário oficial chamado descrição de cargo. A gente vai criar uma matriz de perfil de função, onde a gente vai analisar vários requisitos dessa função, como escolaridade, como formação, experiência, competências técnicas e comportamentais, o que é desenvolvimento interno. A gente vai falar sobre treinamentos numa visão bem ampla e estratégica de cada função. Para depois a gente fazer então o desenho do organograma da empresa e da área. Partindo para a segunda etapa, quando a gente finalizou todas as etapas desse primeiro momento, a gente vai partir para a validação das informações
que a gente conseguiu levantar e construir junto com os gestores para ver se aquilo faz sentido para eles ou se eles têm alguma contribuição a mais. Depois, a gente volta lá para os nossos formulários de descrição de cargo e matrizes, atualiza essas informações para que dessas informações possa surgir o plano anual de treinamentos, para que a gente possa construir um fluxo adequado de recrutamento e seleção, para que a gente defina um plano de endomarketing para trabalhar com essa equipe e aí a gente possa, ao longo de todo esse processo, também focar no seu desenvolvimento pessoal. E é por isso que o módulo de desenvolvimento pessoal e busca de oportunidades ficou mais para o final, porque eu quero que primeiro você entenda todo esse processo para que depois, quando a gente for falar de desenvolvimento pessoal, você consiga se conectar o porquê que você precisa desenvolver certas habilidades com as atividades que você vai desempenhar no seu dia a dia. Na próxima aula, eu vou mudar o formato da aula, a gente vai começar a estudar em um modo mais voltado a tutorial, onde eu vou estar apresentando as telas do computador com o meu rostinho ali do lado, para que fique mais didático e você consiga aprender ainda mais. Te espero na próxima aula!